Da noite para o dia, todo o cotidiano da sociedade mudou. Comércios, indústrias, áreas de lazer e instituições de ensino fecharam. Aqueles que podem e têm recursos estão isolados em casa, mas aqueles que precisam ir para as ruas trabalhar correm o constante perigo de contrair o novo coronavírus. Todas as transformações e incertezas impostas pela pandemia começaram a cobrar um preço alto da saúde mental da população brasileira. É fato que todos os dias as pessoas estão expostas a uma série de emoções que fazem parte da vida, mas estar diante de um isolamento social pode resultar em diversas inseguranças, como explica a psicóloga Luana Chene. Nós sempre temos a necessidade muito dessa previsibilidade, né? Então você quer ter algo mais concreto, algo mais previsível, né? A pandemia, né, essa questão do isolamento foi mostrando pra gente assim, então sabe aquele controle que você criou? Sabe aquela previsibilidade lá que você achou que tinha? Então você não tem, né? Então acredito que isso foi um baque muito grande social, né? Porque você não sabia como ia ser o dia de amanhã. A gente não sabe, mas a gente vai criando, né, essas falsas previsibilidades para nos mantermos, né? Então você não sabia como seria, se você pegaria esse vírus ou não, se pessoas próximas a você ia sobreviver ou não, ou às vezes acompanhou até casos de muita perda, né? Perdas e lutos não necessariamente voltados à morte, mas perda de trabalho, perda de moradia, perda de questões materiais, talvez os seus momentos mesmo. Antes eu tinha uma rotina que era assim, 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 e essa rotina mudou. Então é como se pedisse uma adaptação que não nos foi estimulada anteriormente e de repente apareceu. Todo mundo em casa, por uma ordem aqui do governo, e assim, não sei quando a gente vai voltar, não tenho previsão, não tenho segurança. Segundo um estudo realizado pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, os números de casos de depressão aumentaram em quase 50% e de ansiedade em 80% desde o início da quarentena. Além disso, também houve uma piora nos quadros de quem já sofria com algum tipo de transtorno. Esse é o caso da estudante de jornalismo Karina Crisanto, que é diagnosticada com ansiedade generalizada, e também é o caso da estudante de publicidade e propaganda Maria Luísa Lopes, que trata a ansiedade. Até porque no início do ano eu já estava me sentindo bem, já estava me sentindo melhor. Aí chegou a pandemia, chegou a quarentena. Eu não podia sair. Tudo bem, eu sou caseira. Só que eu não podia sair. Eu tinha que ficar trancada em casa, a gente não tinha mais aquele convívio da universidade, inclusive tá sendo um período de longas crises assim longas que eu não tinha há muito tempo, né, desde quando eu passei a primeira, segunda vez com o psiquiatra, enfim. Tanto é que essa última semana que passou, passa a semana inteira em crise. É como se você tivesse a todo momento com essa sensação de risco, né? E para uma pessoa ansiosa isso é muito mais complexo, porque a gente vive constantemente com medo de alguma coisa acontecer. Então, eu me sentia muito, assim, com medo de contrair a doença e, enfim, isso atacava bastante a minha ansiedade nesse ponto de você não conhecer. Né? Então, acho que é o medo do desconhecido, de como o seu corpo vai reagir, etc. Maria Luísa ainda relata como foram os dias de isolamento absoluto dentro da própria casa, ao saber que tinha contraído o vírus da Covid-19. Então, até brinco que eu vivi a quarentena da quarentena, porque foi um subnível da quarentena, né? E foi muito difícil manter minha saúde mental nesse tempo, mas foi crucial o apoio terapêutico. Então, eu tinha consultas com a minha psicóloga, né, semanalmente, pelo celular, a gente conversava, né, então, durante momentos também que eu tive crises muito pesadas, foi essencial para eu lidar com a situação. Eu acho que se eu não tivesse tido esse tipo de apoio, né, esse tipo de recurso, minha saúde mental provavelmente teria piorado muito, assim, enfim. E eu acho que eu tentava fazer isso, sabe? Eu ligava para os meus pais, eles na sala, eu no quarto, a gente se falava por chamada de vídeo, ligava para os amigos quando eu me sentia sozinha, assistia um filme que eu gostava. Eu tentava fazer pequenas atividades que me davam prazer
para eu não me sentir tão sozinha, né? Acho que esse foi o pior desafio, assim, a solidão. Porque a gente já tá vivendo um momento de solidão, né? Que é não encontrar os amigos e tudo mais. Eu vivi a solidão da solidão, porque eu fiquei sem nenhum contato humano durante 40 dias. Para a psicóloga Luana, além de questões biológicas, existem diversos motivos psíquicos para esse aumento no número de pessoas com algum tipo de transtorno e para o agravamento de quem já era diagnosticado. Tem o quesito biológico, como é a sua estrutura, você tem uma predisposição a ter ansiedade, a ter depressão, a ter outros transtornos. Tem a questão da psique mesmo, né? Como está, aí entra a primeira pergunta, a sua saúde mental, né? Como você lida com os seus quesitos internos, né? Com os seus pensamentos, com as suas emoções, com os seus sentimentos, e também uma sociedade, né? Então, assim, ó, eu não estou muito acostumada a lidar com perdas. Eu tento entrar em um consumo, talvez, de álcool, de outras substâncias e etc., num consumismo, ou numas saídas, ou eu tento me distrair com os meus amigos, não pensando nisso. Isso não resolve, né? A gente só vai botando ali para debaixo do tapete, uma hora isso volta. Mas isso foi umas medidas que o ser humano, que eu, que você, fomos tomando ali e foi dando certo. Então a gente continuou. Mas chegou num momento que isso não dava para ser feito, né? Então você foi privado de algumas coisas, de algum prazer, de algumas saídas que antes você tinha. E aí você tem que lidar com você e você mesmo. Mas espera aí, eu sei, eu fui estimulado a isso, eu aprendi a isso, né? Eu desenvolvi isso. Não, então aí começa a ser um pouco mais complicado. A psicóloga ainda expõe as principais razões pelas quais a população brasileira não estava preparada para este cenário pandêmico. Você não nasceu com segurança, né? Você não nasceu sabendo lidar com frustrações, com perdas. Isso é desenvolvido. Isso há preparações. Por isso a grande importância do investimento em saúde mental, em prevenções e etc., antes de que aconteça alguma situação. Então, quando aconteceu, grande parte da população não estava preparado para lidar com isso, para voltar a ficar sozinho. Aí eu entro numa questão de que saúde mental é sim um problema comunitário, né? É sim um problema de saúde pública e não do indivíduo, porque a sociedade tem uma grande parcela, não de culpa, né? Mas uma grande parcela de estimular, de propor, de prevenção e de trazer cada vez mais esses temas, como a gente está fazendo agora. O Setembro Amarelo surgiu em 2014 para conscientizar e alertar as pessoas sobre o suicídio. Nos dias atuais, a campanha também envolve promover a saúde mental, visto que qualquer tipo de doença psicológica, se não tratada, pode levar à ideação suicida. Desde o sono à meditação, a psicóloga Luana Chen indicou quais os passos a serem seguidos para manter a mente estável. O sono é algo de verdade essencial na nossa vida, né? E às vezes a gente não se coloca numa posição ali de merecedor de dormir, de ter aquele seu tempo sem fazer nada, né? Então acredito que a busca dessa saúde mental seja o inverso, seja você lembrar que você não é uma máquina, né? Lembrar que você tem dias que você não vai estar legal e tá tudo bem, encontrar os seus prazeres, né? Acho que o grande lance também está na busca dos prazeres, sabe? A gente lembrar do que a gente gosta, do que você gosta de fazer. Existem algumas indicações que dizem que você precisa no dia pelo menos se dar um prazer. Alimentação também é uma coisa que alimentação é algo totalmente, porque o que você está ingerindo ali para dentro também vai reagir quimicamente ali, então aquilo também vai trazer um conforto, um desconforto, né? Uma disposição, uma não disposição. Então é muito importante, né? Fazer alguns exercícios, não necessariamente físicos, mas mentais. Por exemplo, a meditação. É realmente científico aquilo. Quando você está meditando, nem se for por 2 minutinhos, por 3 minutinhos, você está silenciando a sua mente e você está conseguindo escutar o teu interior. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, de 50% a 60% das pessoas que tiraram a própria vida nunca consultaram um profissional da saúde mental.
96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. O suicídio mesmo é um dos grandes tabus, né? E você vê que a falta de falar sobre ele provoca muito mais, né? Porque, mais uma vez, esse oculto desconhecido que acreditam-se que falar sobre ele vai causar mais suicídio ou induzir, quando não, né? Quando a única forma da libertação é trazer o que? A consciência. A consciência liberta, né? De uma prisão criada aqui, na mente. É isso. Precisa ser falado, né? A pessoa precisa saber que ela não está sozinha e que ela pode falar. Então, às vezes, uma das coisas que não é bacana tá fazendo é no momento que a pessoa fala, você justificar, né? Ah, não, mas vai ficar tudo bem. Mas deixa a pessoa sofrer, gente. Né? Não é ficar amargurado ali no sofrimento, né? Ser dominado por isso. Mas naquele momento, ela se colocou para falar. Deixa ela falar. O problema estaria se ela ali não compartilhasse. Aí ia ser mais prejudicial. Deixa ela falar. O que mais é eficaz nesse momento é o acolhimento. Ela se sente sozinha. Ela sente que ela é um peso. Ela se sente culpada. A maioria é voltada a isso, sabe? Então, o que você pode fazer? Mostrar não. Que você está com ela por escolha. Que ela não está sozinha. Que você pode ajudá-la. Você está com ela ali também, sabe? Então, você não precisa estar fazendo algo. Você só precisa estar presente. Para as estudantes que buscam dia após dia conservar a saúde mental, Maria Luísa e Karina comentam sobre o movimento Setembro Amarelo e a importância de trazer visibilidade ao assunto. Eu acho que o Setembro Amarelo é a grande oportunidade para a gente falar do apoio terapêutico, do quanto é importante você fazer terapia, do quanto é importante você ir ao psicólogo. Tem que ser uma campanha essencialmente focalizada nisso. Quanto mais a gente falar sobre isso, e quanto mais a gente pensar que a gente tem que tratar a nossa saúde mental como a gente trata a saúde do nosso corpo, é o estopim para tudo. Eu acho que é isso. Todo mundo tem trauma, todo mundo tem questões a serem resolvidas. A gente vive uma sociedade em que cada vez mais o autoconhecimento não existe, porque a gente é bombardeado de informações, de tendências, as pessoas seguem modismos e acabam deixando de se conhecer e se perdem em meio a rotinas super agitadas, em meio a diversos conflitos internos. Então, todo mundo precisa de terapia.